Atos 8, 26. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Pai amado, a palavra do Senhor tem poder, e o Espírito do Senhor está aqui, e há de operar sobre as nossas vidas, fazendo mudança, transformação nas nossas formas de pensar e nas nossas atitudes. Eu não admito, eu não penso em vir ministrar uma palavra que a gente volte para casa sem mudança nas nossas vidas. Eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, eu creio quando eu oro, eu creio que o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar. Estou diante de Ti, faça de mim o Teu instrumento vivo, para que eu seja simplesmente usado pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo. Então nós vamos estar refletindo sobre missões, e eu creio que Deus hoje vai mudar alguns conceitos. Algumas pessoas já houve ação, pessoas já vieram aqui à frente, mas nós vamos estar falando sobre este homem chamado Filipe, e o título da nossa mensagem é Prontos para o Chamado. Alguém falou aqui nesse momento, não sei se foi a Rosilda, mas você está pronto para o chamado? Então, uma coisa sobre missão. O que é missão? É simples, né? Eu tenho uma missão de fazer uma coisa, eu tenho o objetivo de fazer uma coisa. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Qual é a missão dele? A Bíblia é clara. Depois que ele tem um encontro com aquele homem que subiu na árvore. Quem é o homem que subiu na árvore? Zaqueu, né? Tem até música, né? No finalzinho que ele está conversando com Zaqueu, e ele fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus é essa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repete comigo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem no princípio pecou, ficou separado de Deus, e vem Jesus como essa missão de nos resgatar. Só que, o que acontece para a gente compreender esse conceito de missionário, que às vezes a gente só pensa, quando fala em missionário, pensa neles que estão num local distante, na Índia, na China, na África, em lugares só assim. Mas Jesus veio como missionário, fez discípulo, e os discípulos fizeram discípulos, até que chegou eu, por exemplo, sou o resultado de alguém que falou de Jesus para mim. Então, nós somos missionários, nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? Falar de Jesus Cristo, falar da salvação. Nós temos a missão que Jesus teve: ide por todo mundo anunciar o Evangelho. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos estar também levando a palavra ao perdido, para que ele seja achado. Eu fui achado um dia, e eu tenho a obrigação de achar outros que estão perdidos, e você tem esta missão. Vamos nessa noite reviver isso, aquele que estava um pouco esquecido, talvez estivesse um pouco desligado desse conceito. Esse Filipe de que fala Atos 8, fica com a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar passando aí em Atos. E esse Filipe não é o mesmo Filipe apóstolo. Esse Filipe é um Filipe missionário. Ele, segundo o comentarista, ele faz parte daquele grupo de 70, saiu de 2 em 2, mas a gente não pode provar isso. Supõe-se que, porque lá não estava escrito, eu gosto mais das coisas certas. Está escrito, isso é dedução. Ele é um missionário, ele não é aquele Filipe, mas é um missionário que nós estamos vendo aqui. Então, nós como missionários, nós precisamos estar preparados em todo o tempo. Porque uma vez nós aceitamos a Jesus, quando é que o Senhor vai me usar? Quando é que o Senhor vai te usar? Nós não sabemos. Se estamos debaixo da graça do Espírito Santo, agora nós temos que estar preparados. Quando Nicodemos tem um encontro com Jesus, João capítulo 3,
que ali ele conversa com Nicodemos, quando ele fala que nós temos que nascer de novo, e depois nós somos conduzidos pelo Espírito. O Espírito é como o vento, ele sopra para lugares que você não sabe aonde vai. Então, quando nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo, nós temos que estar preparados para ser levados em qualquer circunstância. Esse Filipe, então, como nós dissemos, ele é um dos cristãos ali que foram escolhidos, missionário, e esse é um homem de Deus, né? Um homem abençoado. Então, nós queremos, na igreja, eu quero, você quer o avivamento, o mover do Espírito no nosso meio. A gente fica querendo ver coisas sobrenaturais, especialmente os eventos mesmo assim de transformação, além de cura, né? Operação de maravilhas que a gente fala. Mas o que nós temos feito para isso acontecer? Não é sentado no banco que nós vamos conseguir fazer isso. Não é esperando pelos pastores ou por um grupo de pessoas que a gente acha que é espiritualmente melhor que nós. Depende de nós buscarmos e nos envolver com as coisas de Deus nas atividades da igreja. Nós precisamos estar envolvidos com as coisas da igreja, né? Nós precisamos estar envolvidos. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver a respeito de Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito. Vê aí na sua Bíblia, Atos 6, você vai voltar um pouquinho, nós lemos o 8. Atos 6, capítulo 6, versículo 3. Então, este Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Atos 6, capítulo 6, versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 5: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Foram escolhidos. Como uma pessoa consegue encher do Espírito? Se eu for bebendo água aqui, pegar um copo, mais um copo, outro copo, vai acabar eu passando mal de tanta água. Eu vou encher de água, certo? Mas eu tenho que beber. Para encher do Espírito, nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos estar em comunhão, como nós estamos aqui hoje. Nós estamos em comunhão, daqui a pouco todo mundo vai estar no final do culto podendo conversar, né? Trocar uma conversa, comunhão. Nós precisamos de ler a palavra. Hoje de manhã tivemos a escola de formação aqui, faltou você, faltou alguns de vocês, faltaram. É um local onde a gente aprende da palavra, onde a gente enche do Espírito. Oração. Nossa igreja tem oração quase todos os dias da semana. Na segunda-feira tem uma reunião de oração. O projeto lá tem, aqui também tem. No projeto nós temos reunião de oração. Um grupo que ora e é aberto para quem quiser ir orar com a gente. Na terça tem, quarta tem célula e vai embora. Quinta também tem. Não falta momento para a gente orar. E a sua oração em casa? Como tem sido? Qual tempo você tem reservado para Deus? Jejum, louvor, são as formas que nós temos de alimentar do Espírito Santo. A gente come de manhã, faz um café da manhã, depois, pelo menos eu, passa aí umas 2, 3 horas, eu como mais, aí chega na hora do almoço a gente come, depois lá para as 3 horas come mais, e vai embora, e a gente come. E o Espírito Santo? E o alimento espiritual? Como nós temos feito? Como nós podemos nos encher do Espírito? Filipe era um homem cheio do Espírito. Como é que ele fazia? A Bíblia não descreve, mas ele era um homem cheio do Espírito, né? Quando nós estamos cheios do Espírito, veja agora comigo aí, Atos 8, volta lá. Quando nós estamos cheios do Espírito, o milagre acontece. Nós estamos querendo ver milagre na nossa igreja, nós estamos querendo ver gente ser curada, nós queremos ver transformação, mas o que nós temos feito para isso? Atos capítulo 8, de 6 a 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados.
Então, este homem estava cheio do Espírito, e quando nós nos enchemos do Espírito, as coisas acontecem. Há coisas maravilhosas acontecendo, são coisas, meu Deus, que a gente não sabe quando é que vai acontecer conosco. Olha, eu tenho saudade de algum tempo da minha vida. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo sobrenatural. Eu não fui batizado primeiro falando em línguas. Eu passei uma semana brigando com o demônio. Foi uma semana em que Deus me usou em vários dons. E eu não fui batizado primeiro falando em línguas, primeiro em profecia e depois revelações, uma série de coisas que Deus me usou. Foi algo tremendo, mudou a minha vida. O Projeto Mão Estendida é resultado dessa transformação que Deus fez em mim. Eu não podia ficar quieto, eu tinha que usar da graça que Deus me deu para alcançar mais pessoas. E hoje eu sinto feliz de poder fazer isso com alegria. Mas eu tenho muitas experiências. A vantagem da gente ter mais de 50, quer dizer, eu tenho 61, o homem não tem problema de contar a idade. Aí então, das várias experiências, eu vou contar pontual, só ligado com essa questão de estarmos cheios do Espírito. Meus irmãos em Minas Gerais, vivos ainda, que agora a maioria já é falecido, em 1995 isso aconteceu. Mais precisamente, eu tenho um documento aqui com a data de 13 de janeiro de 1995, uma sexta-feira. O que significa isso? Eu ia para Minas, na verdade eu ia para a Palavra da Vida e passava por Minas. Eu então ia ter encontro com meus irmãos. Eu queria evangelizar esses meus irmãos. Comecei então, não sei quanto tempo, se foram 3 meses, eu não sei quanto tempo, a preparar, jejuar e orar para que Deus me usasse quando eu encontrasse com eles. Então eu fiz isso. Quando, numa segunda-feira, eu frequentava a igreja do Nazareno, era membro da igreja do Nazareno, uma pessoa importante lá do grupo de líderes, esposa dele, estava com um problema e precisava de ir lá visitar essa mulher. E essa segunda-feira era a segunda-feira antes do sábado que a gente ia viajar. Lá em Jardim Camburi eu fui lá, chegando lá, estava em construção a rua, eu abri a porta do carro e caí dentro de um buraco de bueiro, machuquei meu pé, me ralei meu pé que eu só tinha que andar de chinelo de dedo. Então, quando passei remédio nos meus machucados, e procurei, cadê os documentos? Não achei os documentos. Não achou de forma nenhuma. Voltou na terça-feira de manhã, não encontraram os documentos. E eu tinha que viajar no sábado. Como? Sem documento. O que é que eu falei? Senhor, se isso é o inimigo tentando impedir essa viagem, que vai trazer resultado espiritual, então o Senhor vai dar jeito para nós, vai conseguir para a gente, que até sexta-feira eu tenha todos os documentos em mãos. Eu não posso detalhar, era bom que eu pudesse uma hora ministrar esse testemunho para a igreja, que é interessante, mas eu vou só no ponto. Sexta-feira, eu estava com todos os documentos na minha mão. Inclusive a minha carteira de identidade, que tem essa data. 18 horas, a moça me entrega a cópia da carteira de identidade. E eu viajei. Coisas maravilhosas aconteceram no caminho, mas eu só quero me ater a essa graça, que é a questão de quando a gente está preparado, nós orando e buscando. Eu tenho um irmão já falecido, ele tinha um bar, a forma que eu tinha de conversar com ele era entrar lá no bar, conversar com ele, lá em Patinga. Aí eu fui, ele falou assim, irmão, eu quero conversar com você alguma coisa a mais. Aí me chamou, nós sentamos no meio-fio na rua, e ele começou a contar problemas de espírito, problema com ele, com a mulher que ele tinha lá e tal. Aí, ok, programei orar com ele, e nós fomos voltando para dentro do bar, e eu fui contando, meu irmão, esse Deus é soberano, é poderoso, e fui contando para ele como é que aconteceu, eu de chinelo machucado, com o joelho ralado, e fui chegando no bar. Quando eu estava chegando, contando para ele, um homem que estava com um copo de cachaça começou a chorar, lágrimas desciam nos olhos do homem, porque ele viu, eu preciso voltar para o Senhor. Ele ouviu, aí eu falando a palavra, ele só ouviu. Isso é quando o Espírito Santo está habitando em nós, quando nós estamos cheios do Espírito, ele alcança as pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. Como a gente não sabe quando é que nós vamos ser usados. Por isso que nós temos que estar cheio continuamente, constantemente. Nós não sabemos, aquele que é chamado, ele tem um chamado especial e ele precisa estar constantemente preparado. Em 2013 eu busquei, eu orei mais, eu tenho melhorado, graças a Deus, eu tenho me santificado mais, não do quanto que eu queria, mas eu
creio que em 2014 Deus vai me usar mais. Eu vou estar mais cheio, porque eu estou querendo, eu quero, eu estou buscando, eu tenho buscado transformar as minhas fraquezas, eu quero. É difícil, mas não é impossível. Então, veja como é. Aí eu pensei assim, agora eu vou para Belo Horizonte, eu posso parar de jejuar, passou essa fase, e eu agora vou poder aproveitar minhas férias. Quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, a concunhada da Zenaide falou assim, me conhecia, falou, Ari, você podia ir lá comigo no Barreiro, eu tenho uma sobrinha com problema espiritual lá. Eu falei, posso. No outro dia já tive que amanhecer em jejum. E nós fomos lá, vocês precisam ver que coisa maravilhosa aconteceu, mas eu só vou num ponto. Uma senhorita, que eu nunca vi, não conhecia ninguém, chegou para mim e ditou, o senhor ora para mim? Sabe a oração toda ditava? Eu falo, amém, pode ir embora, você já orou, né? Não, brincadeira. Aí ela ajoelhou e ditou a oração. Eu pus a mão na cabeça dela e eu tentava orar o que ela pediu. Não saía de jeito nenhum, gente. Orei tudo diferente e eu não entendi nada. Até que eu entrei no carro com a minha concunhada. Ela quase que chorando falou, Deus falou tudo o que ela precisava de ouvir. Aleluia, meu irmão. Esse quando nós estamos cheios do Espírito, Ele nos usa. Ele faz de nós instrumento para abençoar pessoas. É este o Deus que nós servimos. É por isso que nós precisamos estar preparados. Quando nós estamos cheios do Espírito, Ele leva a gente no lugar que a gente precisa ir. Pessoas chamam a gente. Fruto do Espírito é bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, gozo, alegria, paz, benignidade, só coisa boa. Terceiro ponto, nós não discutimos com Deus quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente obedece. Vê aí esse texto que nós já lemos, 8:26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha só, ele simplesmente não discutiu, levantou-se e foi. Levantou-se e foi. Quando nós estamos cheios do Espírito, a gente ouve, a gente entende a voz de Deus, a gente entende Deus falando. E ele falou mais. No versículo 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Então, em nossa vida nós precisamos observar ao nosso redor, no seu trabalho, na escola, na rua onde você convive, né? O comodismo nos leva a ficar quieto, parado, a gente está sem problema nenhum, mas tem pessoas sedentas, tem pessoas precisando do Senhor. Esse homem, esse eunuco, estava sedento do Senhor, ele foi buscar, mas faltava conhecimento, faltava entender a palavra, precisava de alguém orientar, precisava de alguém falar alguma coisa para ele. E quantas pessoas estão assim ao nosso redor precisando disso? Quarto ponto é o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Nós temos um grande problema em termos de igreja evangélica. Nós temos um povo pentecostal extremista e temos o tradicional extremista. O pentecostal extremista só crê nos dons do Espírito, só poder, só poder, só poder. Já o outro é só palavra, só palavra, só palavra. Quando a gente junta direitinho os dois, aí Deus abençoa sobremodo. O conhecimento, olha só o que Jesus diz em Mateus 22:29, não precisa abrir lá não, você continua a sua Bíblia aí em Atos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então precisamos conhecer a Escritura e o poder de Deus. O poder vem pelo Espírito e o conhecimento vem pela leitura e o aprendizado da palavra. Então nós temos que ter as duas coisas. Então se você não busca na escola bíblica dominical, se você não vai numa célula que é convocado, se você não vem nos cultos, só vem lá de vez em quando, olha só, como é que você vai encher do Espírito? Como você vai ser usado? Então a igreja tem toda a ferramenta, mas é nós aqui precisamos usar, nós que precisamos nos acordar para essas coisas, né?
Parte 5, quinta parte. Uma pessoa preparada é instrumento de salvação. Atos 8, 36 a 39. Acompanhe comigo. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não veio mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. O que nós vimos aqui, irmãos? É o Espírito Santo que convence o homem do juízo e do pecado. Mas nós somos instrumento de Deus para levar a palavra. Eu e você somos instrumento de Deus. Nós temos aqui uma história bastante clara. Nós temos um homem que foi escolhido porque ele tinha qualidades. De escolhido, ele foi obediente. E ele foi onde o Espírito mandou. E o que nós temos como resultado de tudo isso? Salvação de uma pessoa. Um homem importante foi salvo, foi batizado. E saiu dali jubiloso, cheio de graça. E segundo informação, parece que formou-se uma igreja a partir dele. Isso é informação que ninguém pode falar e nem provar. Não está escrito aqui, mas é possível, porque esse homem era um homem importante. Então, está preparado? Precisamos estar preparados, né? Tudo de bom que nós conquistamos, nós temos que estar preparados, temos que escolher. Agora, essa encrenca que eu fiz aqui, eu queria ver agora, eu preciso de um participante. Eu estou olhando para você, não, mas não estou escolhendo. Eu quero uma mulher não, uma pessoa que tenha habilidade para cascar batatinha. E cadê o câmera? Ah, preciso de você agora. Isso. Quem é que vai se candidatar? Você não vai cascar, não. Eu só quero que você... como é que é seu nome? Mas fica dali para a câmera pegar aqui. Quero que as pessoas vejam tudo que está acontecendo aqui. Você tem essas batatinhas e você tem esses instrumentos aqui. Você fosse cascar a batatinha, pega a batatinha aí. Uma que você escolher. Escolhe uma qualquer. Escolhe uma faca para cascar a batatinha. Eu preciso de um microfone livre aqui. Depois que você vê aí, essa daí, tá, espera um pouquinho, não vai cascar não. O microfone está chegando, eu quero que você me explique para todo mundo por que você escolheu essa faca. Eu achei que essa faca está mais afiada. Está mais afiada. Aí por que você não quis essa daqui? Essa aqui está muito enferrujada. Você nem olhou para esse pedaço aqui? Porque esse aqui eu olhei porque já estava desgastados aqui. Nem cabo tem, né? Nem tem cabo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, não precisa cascar, não. Só queria a sua participação para saber a sua escolha, que o cascar eu sei que você sabe. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Fica aí, meu irmão. Dá um close aqui nessas facas para nós aqui. E vai dar para você ver realmente só pelo vídeo, porque aqui é um pouco difícil. Vamos lá, mostra essa aqui de pertinho que ela escolheu. Uma faca fininha, né? Magrinha, essa aqui nem precisa fazer regime, olha que legal. Especial, né? Temos essa outra aqui, pode deixar na mesma close, essa outra que é um pouco maior, limpinha, inox. Temos essa daqui, que ela disse que estava suja. Chega mais, aproxima mais um tiquinho. Essa aqui, né? Ela não quis, porque ela não está boa. Esse daqui já foi uma faca. Hoje é um pedaço, tá vendo? Chega mais, Tiquinho. Você vai ter que ser uma cinegrafista bem esperto daqui para frente, hein? Ok, porque eu vou estar fazendo uns negócios aqui. Então, gente, presta atenção que nós temos instrumento. Foi escolhido. Para escolher, nós temos que ter mais de um. Já viu alguém escolher um só? Só tem um? Como vou escolher?
Né? Igual quando vez tem votação aí, um candidato só fica difícil para nós. Né? Mas nós tínhamos aqui 4 instrumentos. E ela escolheu um porque está melhor de corte, apresentável, tranquilo. Essa é a questão da vida. 7 homens foram escolhidos. 7 homens cheios do Espírito. Estevão era um deles. E Filipe, cheio do Espírito. Tinha diferença. Nós temos diferença de instrumento para ser usado. Nós mesmos fazemos escolha daquilo que é melhor, daquilo que está preparado, daquilo que tem condição. Então é algo óbvio na nossa vida que nós precisamos estar preparados para que Deus nos escolha para a obra no qual Ele nos chamou. A todos Ele capacitou. Todos capacitou. Vai fazer um pouco de barulho agora, mas então você não assusta, você já sabe que vai fazer barulho, tá? Então, se ligar ali, né? Não ligou não, diácono. Deixa eu ver se eu consigo. Por debaixo, até vai precisar de uma extensão. Puxa, vai lá. Fiz todo um preparo antes e... Ok, agora focaliza bem aqui. Muito bem, agora eu quero que você mostre para mim essa parte brilhosa aqui da faca. Está dando para vocês verem aí? Claro? Ok, obrigado. O que significa isso? Que essa faca é de um aço apropriado para cortar. Ou seja, isso aqui é um instrumento de corte. Foi produzido, na siderurgia a gente produz aço, ferro, é produzido com várias funções, tem tratamento térmico, tem composição química diferenciada para cada fim. Esse pedaço aqui foi produzido uma faca. Isso que está aqui do lado de fora dela é chamado óxido de ferro, ou seja, o minério é um óxido de ferro que passa pelo sistema de redução e vai até ficar em ferro mais puro possível, daí ele é duro assim. Mas quando a ferrugem vem, ou seja, o oxigênio reage, enfraquece e ele vai morrendo e vai perdendo. Isso aqui é o óxido de ferro, chamado ferrugem. Mas esse material é de qualidade. Eu posso chegar e limpar, fazer ele ficar bonitinho, cortar fininho aqui e ele vai transformar num instrumento de corte adequado. E aqui nós temos gente enferrujada como esta faca, que pode ser transformado pelo poder da graça do Senhor, porque Ele te chamou e você é preparado e você tem qualidade. O que precisa é se colocar na mão do Senhor, porque Ele quer burilar você, Ele quer limpar você, Ele quer usar você. Há um campo precisando de mim e de você. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele nos purifique, para que Ele nos mude, para que Ele nos transforme, porque o mundo precisa de mim. O mundo precisa de você. Ele nos deu capacidade. Aqui uma ferramenta jogada fora, que tem condições de ser usado para o instrumento pelo qual ela foi preparado. Assim também você que tem o chamado, você que aceitou Jesus Cristo, você é um missionário. Por quê? Qual a razão você não está trabalhando no reino? O que te impede? Você tem qualidade. Agora, vocês viram as fagulhas? Se fosse sangue, dói, não dói? Tem que ter sacrifício. Jesus fez o sacrifício na cruz por mim e por você, e nós não queremos fazer nenhum sacrifício pelo reino. Não pode ser assim. Eu acho que eu estou igual essa daqui, precisando de um trabalho. Eu estou precisando de melhorar, mas eu quero melhorar. Eu quero ficar como essa daqui. Eu quero poder, o Espírito Santo me chamar e me usar com poder, usar com graça, de maneira que onde eu for, eu possa ver a graça do Senhor e o Senhor fazendo de mim um instrumento e as pessoas sendo transformadas. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele nos capacitou, mas nós às vezes negligenciamos. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos nos entregar a Ele.
e dizer: Senhor, limpa de mim a minha ferrugem, limpa de mim interiormente o que precisa fazer, porque eu preciso de mudança. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero voltar a ser usado mais. Eu tenho certeza que eu posso ser mais usado pelo Senhor. Eu não sei, nem sei como fazer apelo para vocês. Se eu perguntar quem quer ser burilado, quem quer ser limpo, todo mundo eu creio que vai querer, né? Mas eu quero perguntar se depois da mensagem alguém que está aqui, nosso propósito, a igreja, nós como líderes estão aguardando pessoas candidatas a missionários. A igreja não manda de qualquer forma. Tem que passar pelo conselho. Precisa ser instruído. Mas nós queremos mandar mais missionário. Eu sou um missionário. A missão que eu faço é missão urbana. Trabalho com família de baixa renda. E a estratégia é o social. Então o projeto Mais Estendida faz missões urbanas. E a forma que nós fazemos é essa. Pessoas vão para receber o alimento e a gente vai e anuncia a palavra de Deus. O que você tem feito para o reino de Deus? Como tem sido a sua vida lá fora no trabalho? É um anônimo? Está enferrujado? Como é que está você? Como esta faca aqui? Ou como essa de cá que nós mostramos? Como está a sua vida? Qualquer delas, Deus tem poder para te mudar. Quanto mais sujo tiver você, mas se você quiser transformar, hoje Ele muda a sua vida. Hoje Ele te transforma aqui sem dificuldade nenhuma. Ele tem poder para poder transformar a sua vida. Eu quero convidar você que ouviu a palavra, aqueles que já vieram aqui na frente, já foram ungidos, acho que não precisa com relação à missão. Mas você que está aqui, Deus deu para você um chamado missionário, e você sabe que tem um chamado, e ele ficou enferrujado, e ele está agarrado. Eu quero que você venha aqui, nós vamos orar por você. O missionário vai te botar a mão na cabeça de novo. Você tem o chamado, Deus vai te aperfeiçoar, Ele vai te preparar, e você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Tem alguém que tem um chamado? Quantas vezes nós já vimos pessoas virem aqui na frente: eu tenho um chamado, e vem, chora e depois some. Mas não podemos fazer isso. É tempo de você se colocar diante do Senhor, porque é Ele. Nós estamos falando do chamado missionário para distante, é difícil, é qualquer um que vai, não, é só quem tem realmente o chamado. Mas você hoje vai estar aqui na frente, fazendo esse compromisso com Deus, se colocando, porque você viu que nós, exemplo que nós demos, não importa quão difícil está de ter você, quantas coisas difíceis tem na sua vida, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode se limpar e te preparar. Tem aqui uma pessoa, é o compromisso dela com Deus. Quem jovens, quantos jovens já vieram à frente? Nós queremos continuar, a nossa igreja, ela não falha com nenhum missionário, conforme o pastor Félix já falou, nosso compromisso é sempre cumprido. Mas nós temos que ir. Baixa a sua cabeça agora, esteja orando. E enquanto eu estiver falando, se tiver mais alguém, pode vir. Mas eu agora quero dar uma oportunidade para aqueles que estão aqui conosco esta noite, que entendeu esta palavra, que Deus usa as pessoas. Filipe aceitou Jesus Cristo, aquele eunuco aceitou Jesus e foi batizado. Baixe sua cabeça, você que está aqui, ore a Deus agora, interceda neste momento. Que você está aqui no nosso meio e ainda não fez uma publicamente confessou Jesus Cristo como Salvador, mas nessa noite você entendeu e falou: eu quero. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje, está aqui conosco, hoje é dia, você viu como é tremenda a palavra de Deus. Filipe acompanha aquele carro, e aquele homem entende a palavra e recebe a salvação e foi batizado. Tem alguém? Tem alguém afastado do Senhor, que está como essas facas precisando ser restaurado? Vem aqui para se restaurar a sua vida. É isso que Jesus quer fazer conosco, renovar, fortalecer. Tem? Não tem? Não vamos insistir, mas é a oportunidade que nós damos para que você... Agora eu quero abrir, você está aqui conosco, não está tão sujo como esta faca, pedaço de faca, mas sente que precisa de uma oração.
Você não vai à célula mais, está todo... Vem à igreja lá de vez em quando, e você está precisando de um renovo espiritual. Tem alguém que, dessa forma, você não está tão ruim como essa, mas não está tão bom quanto aquela. E tem necessidade. Eu sinto que eu preciso de uma oração, eu preciso de uma bênção especial. Vem aqui na frente, aproveita esse tempo que nós temos e vamos orar por você. Nós temos uma candidata missionária. Aleluia. Ele está aceitando Jesus? Retornando. Aleluia. Renovo espiritual. Você que sente que está ruim, está precisando, está fraco. A hora de vir para a igreja, você sente a maior dificuldade. Tanta coisa que entra na sua cabeça, na sua vida, tanto impedimento e você está fraco, está precisando da graça de Deus sobre a sua vida. Você sente assim, é hora, é aqui, é hora da gente orar, te ajudar, te abençoar, impor a mão sobre você e jogar esse ferrugem fora. Você é instrumento de Deus. Não fique enferrujado, porque você não vai ser usado, vai ficar aí agarrado. Aleluia. Tem muita gente que fica no trabalho, tem oportunidade de falar de Jesus, as pessoas estão ali, ela é um missionário oculto, né? Ela não fala nada, ela não tem coragem, está apagado, está enferrujado, está precisando ser renovado. Hoje é tempo da gente restaurar, de mudar as nossas vidas, as nossas atitudes. Aleluia. Unge para mim e ora com a candidata missionária. Vocês pode orar com ela. Eu não sei se as duas são. Aleluia. Vamos ungir. Aleluia. Vamos orar por vocês que vieram aqui na frente querendo renovo. É isso mesmo? Tem alguém que aceitou Jesus? Não, só renovo, não é isso? Aleluia. Glória a Deus. Há alegria no céu quando alguém volta e retorna para o caminho do Senhor. Não. Aleluia. Pai querido, Deus amado, santo e poderoso, fiel e grandioso, há pessoas que vieram aqui querendo ser transformadas, precisando da graça do Senhor. E este Deus poderoso que usou a vida de Filipe, que trabalhou na vida de Filipe e fez com que ele ficasse cheio do Espírito, esse mesmo Deus está aqui transformando e operando nessas vidas, fazendo como eu fiz aqui com esse instrumento de afiar, limpando, purificando. Este Deus tem poder para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para fazer você um instrumento vivo, apto, pronto, capaz de operar e transformar outras vidas. Pai, opera nestas vidas que aqui vieram, nas fraquezas, nas dificuldades que eles têm, que o Senhor esteja jogando por terra toda fortaleza, tudo quanto tem feito com que eles tenham dificuldade, tem impedimentos, caiam por terra, em nome de Jesus. Nós abençoamos eles com uma bênção de ousadia, de busca no Senhor, vida de oração, vida de busca, vida de louvor, de intercessão, vida na presença do Senhor, e homens e mulheres debaixo da graça. Eu profetizo aqui homens como Filipe, sendo usado por Deus na evangelização, na palavra, ministrando a palavra. Opera, manifesta, Senhor, a tua graça sobre estas vidas que aqui estão, e eu estendo para a igreja, para aqueles que também precisam e que não tiveram coragem de vir aqui e que estão precisando de receber um renovo, estão precisando de limpar, de purificar e fazer a obra do Senhor consoante a vontade do Senhor. Nós abençoamos estas vidas com a bênção, meu Pai, de um renovo, de uma vida nova, de uma vida limpa, pura, capaz de poder caminhar e ser instrumentos na hora que Deus chamar, e assim seja louvado o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.